E a gente veio parar no bairro Esplanada. Hoje a gente vai conhecer a Escola Estadual Geraldina Soares. A gente veio até aqui para conhecer a história de vida de um contador de histórias. É isso mesmo. Vamos lá que a criançada já está esperando a gente. Nossa, o negócio disparou. Ai, meu Deus. Chegamos. Meu nome é Mari. E vocês não imaginam a alegria que eu tô aqui fazendo uma das coisas que eu mais gosto no mundo. Conhecer pessoas e contar história. Eu sou o primeiro filho desse casal aqui, que é um casal de cegos. A minha mãe não enxerga, o meu pai também não. E olha, eles nunca me olharam, meus pais nunca me viram. Sabem que eu sou bonito porque as pessoas contam, né? O povo já tá aqui esperando, né? Mário, pode entrar já? Tudo bem? Quem tá aqui na mesa é só a repórter. As outras estão trabalhando ali atrás das câmeras. As câmeras, nos bastidores. A gente teve que explicar isso pra eles, né, gente? Obviamente, porque nenhum dos dois enxerga. E é exatamente essa história super curiosa do Mário, que enxerga e foi criado pelos dois. Eu quero entender esse desafio, essa história toda, e quero começar lá de trás. Minha mãe, por exemplo, ela teve uma doença quando estava na barriga da minha avó, e por causa dessa doença, ela nasceu cega. A minha mãe nunca enxergou. A minha infância, apesar de ser enxergando quase nada, minha mãe e meu pai conseguiram, sem orientação, serem naturais. A gente brincava na rua de roda, a gente não tinha assim muita restrição para brincar, não. Só não brincava daquilo que a gente não conseguia enxergar. Porque a convivência com criança não tem essa discriminação que o pessoal pensa que tem. Não. Os adultos são mais discriminatórios. As crianças gostam de brincar com a gente e tudo. Quem tá me ouvindo? 2 palmas. Yeah. Aos 12 anos de idade, vírgula, depois de 2 acidentes, vírgula, perdi a visão por completo. Meu pai nasceu enxergando normalmente, só que quando ele tinha 11 anos, ele estava na roça brincando com os irmãos, quando resolveram cortar o galho de uma árvore. Um irmão pegou um facão e começou a bater no galho. Meu pai, para fazer a coisa andar rápido, para ajudar, ficou puxando o galho para baixo assim com força. Só que, quando o galho soltou, ele bateu forte no olho dele. No ano seguinte, foi brincar na pracinha da cidade com os colegas, de arco e flecha, tipo faroeste. Uma flechinha acertou exatamente o olho que ele enxergava. Aí a mãe dele, minha avó, fez uma rede. Sabe essas redes da gente ficar deitado? E falou: filho, olha, não fica triste. A gente cuida de você. Você pode ficar nessa rede deitado. E ele poderia estar lá, até agora. Eu não estaria aqui, mas a história virou. Eis que chega, lá nos Cafundó da Roça, a notícia de que aqui, Belo Horizonte, havia uma escola para receber criança cega. Aí chegaram para ele e perguntaram: ei, o que você quer? Ficar aqui com a gente ou ir morar nessa escola em Belo Horizonte? Sabe o que ele respondeu? Eu quero ir, pai, porque eu sei que vocês cuidam e me amam, mas uma hora ou outra eu vou ter que me virar sozinho. E assim, minha avó colocou as coisas dele numa mala, deu a mão pro meu avô e veio para Belo Horizonte. Porque o grande problema da vida é acertar o nosso potencial, a nossa habilidade, a nossa vocação. Ela é muito camuflada, ela é muito obscura, porque nós somos influenciados pelos interesses sociais, econômicos. Então, muitas vezes, nós partimos para uma atividade que não é a nossa vocação. Né? Isso está cheio, o mundo está cheio de gente que não está na vocação. No lugar errado. Adivinhem quem que estava saindo de outra cidade do interior para ir morar na mesma escola?
a minha mãe. Aí você já tá imaginando, né? Os dois lá se conheceram, se apaixonaram. Dizem que o amor é cego. Talvez o meu potencial, a minha vocação, foi ter perdido a visão, que é uma perda gravíssima, pesada, e eu me dei bem, eu não me abati. As pessoas iam visitar meu pai, minha mãe lá em casa, tinha um menino cego lá e tal. Eu chegava lá, achava o Manalé. Ô, Márcio, você não fica triste, não? Eu falava, eu não adianta chorar, ué. Quer dizer, com 12 anos eu já falava isso. Quer dizer, não é normal, não é normal falar um trem desse, não. Um dia, no final da aula, a professora falou: crianças, hoje vocês fizeram esses desenhos lindos, então vocês vão levar para casa, para os seus pais verem. Aí eu abaixei a cabeça na carteira e chorei. Quanto mais eu ouvia deles, mais a rejeição e a tristeza iam dando lugar ao orgulho. Meu pai é cego, não faz um monte de coisa que os pais dos meninos fazem. Mas ele faz outras muito legais também. É o bullying. O pai dele é cego. Fala assim, É, fala Deus, sabe? Ou então quando briga, Aliás, quando briga, O pai e a mãe, né? aí é o bullying. Não, aí é um bullying violento, velho. Então a gente tem que ensinar o filho a conviver com o bullying, né? Como é que o senhor falava pra ele? Eu falo, mas quando alguém falar que seu pai é cego, fala assim, ó, meu pai é cego. Desde os 12 anos, ele sofreu um acidente e ficou cego. E minha mãe ficou cega de uma doença ainda antes de nascer. Então, assim, ele tem que dar uma aula de cegueira pra turma. Aí bota a turma sem graça. Sabe o que o Mário fala? As coisas são elas. Quem melhora ou piora é a pessoa. É porque as coisas são elas. Eu queria perguntar pra você o seguinte, quais são os maiores desafios na vida de um cego? A cegueira acarreta perda de mobilidade, ou paralisia até. Segundo, o acesso à leitura, a livros, revistas, jornais, fica muito precário. Hoje melhorou muito com o mundo eletrônico, mas até pouco tempo não tinha nada. A terceira efeito da cegueira em si, por ser cego, é não trabalhar. Quase todas as profissões do mundo exigem o controle visual. Então o cego tem pouca chance de trabalhar. Por isso é mais comum ser mendigo. Até na Bíblia, está cheio de cego, mendigo para todo lado. Por quê? O trabalho é muito restrito para o cego. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 mil carteiras assinadas para deficientes. Nós, para cegos, só temos 17 mil, isso é pouco mais de 5%. Então, a invalidez é o rótulo básico da cegueira. É cego, é inválido, é inútil. Então, isso ainda é muito forte. Tem melhorado, mas nós temos muito que andar ainda. Porque quem enxerga, desde criança, que copia o gesto dos que são maiores, os que estão aqui. A gente faz por intuição, ou alguém... Às vezes lá no São Rafael o pessoal falava assim com alguns alunos, não pega no garfo assim não, ó, pega assim. A pessoa pegava no garfo parecendo que vai mexer uma panela, né? O cego só tem a comunicação verbal. A comunicação corporal, facial, vai tudo pro saco, vai tudo embora. Lembra, mãe, você perguntando assim, como é que é o tchau direitinho? Eu ficava assim, eu queria dar tchau. Aí a senhora assim, é assim, mãe. Aí eu tenho uma amiga lá no São Rafael que era professora. E Margarida, procura saber gesto, não. Os cegos fazem um gesto duro que dá até dó. A gente fica mais ou menos normal com certas limitações. Por exemplo, na hora de fazer uma comida, eu sei onde está o tempero, eu sei onde está as coisas que eu vou fazer, que é de tato, de manual. A gente não precisa assim de enxergar, e para vocês precisa. Vocês não conseguem descascar uma laranja sem olhar. As pessoas que enxergam, colocam a mão assim, né? Assim, ó, vai assim. A gente que não enxerga tem que colocar o dedo aqui para perceber a espessura da casca, ó. Cadê o pão de queijo? Não. Pão de queijo tá aqui. Paula, você gostou do café? Ela não bebeu ainda não. A Marcela também. Marcela também. Mãe, eu não sei cadê aquela apostila, aquele negócio. Você procura para mim e fala assim, mas vocês estão sabendo ler, enxerga, não está procurando?
Aí eu achava, porque a gente Achava. ficava mais preocupada com a organização, né? Aí eu disse assim, mãe, você não enxerga não, mas você é boa nisso. Eu falei assim, não, vocês que são ruins. E olha que bacana, a minha mãe estudou, se tornou professora e durante 30 anos ensinou as crianças cegas a ler, escrever. E meu pai foi um dos primeiros cegos a se tornar advogado aqui em Belo Horizonte. E você fez direito numa faculdade comum? É o FMG. Não, FMG, como é que era estudar? Não, estudar, é claro que você tem que ter acesso ao texto, né? E você tem acesso ao texto. Hoje ficou fácil porque você tem acesso com o computador. Mas no meu tempo não. Você tinha um amigo, um colega que lia para você, estudava junto. Ah, é? Ao claro do luar, senta-te e bebe. A lua pode não te encontrar amanhã. E essa máquina aqui? Que você, Essa é de escrever braille. Isso é uma coisa que me ajudou muito, porque eu gravava a leitura do meu amigo e depois fazia uma síntese. E para escrever à mão é muito demorado. Eu faço M, se for manual, você tem que fazer 3 pontinhos de cada vez. Aqui já faz os 3 do M. Você já faz a letra completa. O que eu lembro muito é daqui de casa, as estantes terem livros comuns, mas terem também livros em braille. Eu sempre tive muito. E para um livro em braille desse tamanho aqui, ocupa uma prateleira de uma estante, porque dá muito volume. É porque o braille é no volume, porque o papel é mais espesso, a letra tem alto relevo, então aumenta o volume. Então, não sei se você conseguiu assim, ter uma visão melhor da... Ser cego é conviver com alguns efeitos, uns inevitáveis, outros mais ou menos solucionados e uns impossíveis. Então, e as pessoas têm uma visão ambivalente sobre o cego. Qual que é a visão ambivalente? Que o cego é fantástico, fabuloso, dotado de uma inteligência acima da média, mas ao mesmo tempo coloca ele como coitado. A pessoa não sabe como abordar cego, sabe? Não tem medo de ser cego, então passa longe, se puder evitar, ele evita. Sentimento de culpa, tem gente que tem um sentimento de culpa enorme, passa a ser super protetor. Sabe? Protege pra burro. É bobagem. É porque ele acha que ele, inconscientemente tem culpa da pessoa ser cega. Então são super protetores que existem. Às vezes é uma dificuldade, por exemplo, o cego chegar num evento, numa festa, e querer ficar em pé. Porque sempre chega alguém falando, vem cá, tem uma cadeira pra você aqui. Não, eu tô bem aqui. Não, mas senta. Não, E eu fico imaginando que assim, nessa criação, enquanto vocês criavam, né, o Mário também educava vocês em relação a um monte de coisa, né, Mário? Você deve ter ensinado muito pra ele. Eu lia bastante pra eles o que ainda não era traduzido pro braille, né? Então, número de ônibus, cardápio de restaurante, algum texto, alguma carta. E olha só que interessante, em 2007, o Mário teve uma invenção que ajudou muito o deficiente visual, né? Que é a conta de luz, por exemplo, que vai pro cego, ela passa antes na central de braille dos Correios e ela chega em braille para vocês ficarem independentes, né? Não precisarem pedir para alguém ler. Para diminuir o rótulo de invalidez. Maravilhoso isso aqui. Você que inventou isso, então? Eu que trabalhei, custei conseguir convencer o Correio. Quanto que deu essa conta aqui? Veio, No final, acho que o preço deve estar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Fecha total a pagar. Deixa eu ver. Vencimento. 2 de... Total a pagar. Total a pagar. R$32,91. Muito pouco. Isso mesmo. Aqui também tá aqui, ó. Esse aqui é Resumo de sua fatura. Esse aqui é o celular. 43,38. 29, Serviços utilizados. outros pacotes e serviços. Ô, Margarida, me conta uma coisa. Quando o seu primeiro filho nasceu, como é que foi esse desafio para você, assim? Se bem que você a vida inteira foi cega, né? Eu acho que é porque eu fico curiosa. Todo mundo pergunta isso. Você achou esquisito não ver o rosto? A gente não supõe isso, não. A gente supõe o todo. ato de não ver. Não é um desconforto, não. Deve ser interessante, claro. Mas assim, talvez até
assim, visualmente o principal. Mas assim, a gente não lembra disso não. A única coisa que eu perguntei assim, o olho dele é perfeito? Você levou uns tombos aí? Ih, já caí lá em frente de maleta. Você lembra quando o Belo Horizonte... Você não é velho, não, mas você lembra quando o Belo Horizonte estava trocando toda a rede hidráulica do centro? A cidade ficou lotada de vala. Não lembro nenhuma. Não, tinha vala tinha vala aberta para todo lado. Passando no maleta. Ele andava muito sozinho. Passando ali no maleta, menino, eu escorreguei no barco de uma beirada de uma, caí lá embaixo. Eu fiquei mais baixo, assim, eu fiquei abaixo do nível eu fiquei tão cheiroso. Dizem que buraco. Não, o Mário, você já viu que ele gosta de falar, né? Isso porque ele saiu do hospital nessa madrugada, né? Tava internado. Não, eu tô acordado desde 2 horas. Nossa, é energia demais da conta. Talvez a principal característica de um bom contador de histórias é a escuta. E vocês estão vendo que aqui em casa eu preciso muito dela, né? Não, e eu também Escutava, lia cara, para eles histórias lá na cama. Nós deitávamos nós 3. Eu li em braille a história daqueles velhas histórias, 3 porquinhos, presente de Natal. A gente lia e comentava a história. O meu avô paterno, também semi-analfabeto, também era um contador de história. Isso parece Quer dizer, que é uma pode ser que coisa geneticamente tenha ajudado, não sei. E as histórias são minha vida. Verdade que bate em nós, verdade que é nossa voz, verdade que tem de ser e será, serei. Quem gostou, mão pra cima, bate palma. Porque quando a pessoa ouve, ela constrói no seu imaginário o filme daquela história. Isso é muito democrático, porque as cores são de cada pessoa. Eu imagino que o seu ouvido deve ser muito bom. Não é que seja bom, é que você desenvolve ele mais. Quando você não tem um sentido, você procura desenvolver o outro. Por exemplo, você consegue ouvir um deslocamento de ar quando passa perto de um caminhão. Você pensa assim, tem alguma coisa aqui, não sei se é carro ou se é caminhão. Sabe? O itinerário é o mesmo. O ônibus vira para a esquerda, vira para a direita, sobe um morro, desce um morro. Você decora, né? Então, tudo que é fixo tudo que é fixo é fácil. Agora a gente consegue, viu? Porque a gente quer, né? É o principal. Pode ficar tranquilo aí, gente. As palavras têm poder. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Sim, Acho que esse é o recado, né? Cuidado que a gente diz. cuidado. Com Viva! criança, então. É verdade. Vocês são lindos, gente. Obrigada. E também outra coisa importante, cego não fica no escuro, porque a cegueira não causa a sensação nem de claridade, que todo mundo sabe que não causa, e muito menos de escuridão. À medida que a retina perde a sensibilidade da luz, o cérebro produz, através de um estímulo elétrico, uma sensação de claridade, uma sensação de cores diferentes. Então o cego não, ele passa a perceber um fenômeno cerebral que não tem nada a ver com a escuridão que vocês veem. Você não enxerga, claro, você obviamente não enxerga o escuro. Na vida, gente, mais importante do que aquilo que acontece com a gente, o que faz a diferença é a maneira de enxergar. Quem disse que seria fácil? Quem disse que viver é brincadeira? Mas sempre tem um lado bom. Abra a mente, o coração pra enxergar. Roda o peão, vem cá, menino, escreve na palma da mão. Vem cá, menino, vira adulto, mas não esquece o seu peão. Roda o peão.